você não sabe. Primeiro, uma parte que eu acho que é importante, inclusive que reflete um pouco do aumento das notas de avaliação do Brasil, eu acho que parte dessa independência está sendo bem vista fora. Do tipo assim, olha a pressão que está o governo fazendo para os juros baixar e existe uma autonomia, pelo menos. Isso é visto positivamente pelo lado de lá. Do outro lado, eu acho assim, vamos ser realistas, boa parte do dinheiro que se pode investir no Brasil está fora do Brasil hoje. Então, as empresas, isso eu fiz na P&G quando eu era estagiário. Quando você vai fazer um estudo de investimento, Fabril, né, a parte da industrial, você tem lá o Risco Brasil. Na época, acho que era 2007, o Risco Brasil fazia com que a taxa que a gente usasse para fazer qualquer exercício de investimento era 20%. Então, eu tinha... Não importa qual que é a Selic, é o risco que eu tenho atrelado naquele país para o mundo corporativo. Então, eu tinha que eu lembro disso, ter um retorno em 5 anos, no máximo, para que aquele investimento fosse feito. Sim. Com o tempo, isso foi caindo para 8%. E é meio que independente. Às vezes você vai fazer assim, baixa a taxa de juros de 12 para 5. O Risco Brasil, para o mundo corporativo, sobe de, 8 para 12. E aí você, na prática, tentou fazer uma coisa e acabou fazendo outra. Por isso que eu falo que é sempre complexo. Então eu entendo que as pessoas... Eu entendo, André, eu entendo. E apenas que eu acho que é preciso considerar, e acho que o mercado financeiro tem de considerar também... Existem perspectivas que eu digo que são as... Tem uma palavra linda que eu adoro, que o mundo do direito é meu mundo mais próximo, né? Embora eu não seja advogado, mas é o mundo em que eu gosto de transitar. Existe em direito a chamada interpretação solipsista, né? Quer dizer, foda-se a lei. Uhum. Eu vou dizer, o solipsismo é um subjetivismo extremo, né? Eu vou dizer o que eu entendo dela, o que eu quero dela e acabou. Existem interpretações que eu chamaria solipsistas sobre a economia brasileira também, porque sempre quando de novo, nós voltamos então à ideia do risco, né? Evidentemente a percepção do risco brasileiro é exagerada hoje. Eu concordo. E ela é exagerada. O que é risco, querido? Você que acompanha a gente, né? O meu lado do professor sempre fica enchendo o saco, mas eu acho bom. Porque às vezes o cara não conversa. O que é risco? É o risco de default. É o risco do Brasil não pagar. Sim, crédito é acreditar. Isso. Eu acredito que você vai me pagar, né? Exatamente. Isso você vai me pagar. Só que você acredita com base também no que o cara tem. Qual é o portfólio dele, qual é o histórico dele. E nós temos no histórico, insisto, nós carregamos uma reserva hoje que talvez seja até excessiva. Porque tem um custo interno também. A reserva financeira. Fora natural. Exatamente. Então, assim, isso. Além disso. Então, é claro que essa percepção de risco é exagerada. Uhum. E os brasileiros e os operadores aqui ajudariam muito se passasse a ter uma visão um pouco mais generosa também em relação ao próprio país e um pouco mais realista. Porque não vai ter default no Brasil. Uhum. Não há a menor chance. E, portanto, esse risco é exagerado. Agora, de qualquer modo, acho que o mercado está se ajustando. Acho que dificilmente ele chegará... ele tem a sua natureza. Concordo. A sua natureza é especulativa. Eu não estou falando do especulativo, vai ser com nojo. Uhum. A natureza é especular. O que é especular? Especular é fazer projeções sobre o futuro. E quando você faz projeções sobre o futuro, a depender das condições que você tenha, você torna as suas projeções mais influentes ou menos influentes. É que gera uma ansiedade na galera. Eu sou muito realista em relação a isso. Tem um amigo que é essas feras do mercado financeiro, quando ele diz assim, meio escrotamente, né? Mas eu falo, olha que eu vou escrever sobre você, né? Fala assim, hora de balançar a macieira para cair maçãs. Né? Quer dizer assim, hora de estressar o argumento. Esse jogo, eu sei que ele existe. Eu não sou inocente. Né? Sei que ele existe. Agora, o governo também não precisa se submeter a isso o tempo todo. Né? Não precisa apenas se subordinar a isso. Tem o direito de fazer política. Tem o direito, como o Lula tem, porque a questão central aqui dessa nossa conversa é a independência, é a autonomia do Banco Central. Uhum. Né? Se é autônomo,
que foi uma coisa que eu entrei entrei em confronto intelectual com alguns colegas colunistas. O Banco Central não é autônomo? É. Sim. Quem pode mudar essa autonomia? É lei complementar. É só o Congresso. Você tem, inclusive, maioria absoluta. Não vai mudar. Entende? Por isso que eu acho que a gente tem Quem vai quase um demitir? head cambial aí, um head... Quem vai demitir diretor do Banco Central é só o Senado que pode demitir. Teria que ter alguma coisa parecida na área financeira com crime de responsabilidade. Isso não está dado. Não existe. De qualquer modo, na lei complementar que estabelece a independência do Banco Central, você tem algumas coisas ali que eu vejo não estão sendo cumpridas, mas ninguém vai partir para isso. Né? Então o Lula tem o direito a criticar, sim. Por que ele não pode criticar? Lógico. Qual é o problema do Lula criticar? Sim, ele tá representante do povo. Não, eu concordo. Não, e é mesmo. Exato. E é mesmo. Eu concordo que ele pode criticar, acho que tem que criticar, inclusive. E